E aí, vocês estão bem demais? Eu preciso, em nome de Jesus, velho, que você pega essas aulas, que você mande para alguns colegas, que você incentiva a galera a assistir, não só a galera do Chakra Teens, mas para colegas de escola, enfim, velho, para todo mundo. Vai ser, cara, vai ser uma série muito top, muito sensacional. Eu tenho certeza, velho, que Deus vai falar muito com a gente. Top? Beleza, então. Para a gente começar, nosso primeiro tema da série é o efeito que você causa. Beleza? O efeito que você causa. Para isso, eu queria que você abrisse a Bíblia lá em João, capítulo 6, versículo 5. Pega a Bíblia, pode ser no papel, pode ser no celular, pode ser onde é que você quiser, mas pega a Bíblia e coloca no celular. Sem Bíblia não dá. Tá ligadinho? João, capítulo 6, a partir do versículo 5. Nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 11. Beleza? João, capítulo 6, do 5 até o 11. Pegou a Bíblia aí? Pegou? Beleza. Vamos lá então. E diz assim: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para todo este povo comer, Felipe? Contudo, Jesus fez esta pergunta para colocar Felipe à prova, pois ele já tinha em mente o que ele ia fazer. Cara, Jesus é Deus, lógico que não sabia. Mas beleza. Versículo 7. Felipe respondeu a Jesus assim: 200 moedas de prata não compraria pão suficiente para todo este povo. Versículo 8. Outro discípulo, André, irmão de Pedro, disse: aqui está o menino, com 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Pega a visão do menino aí, pega a visão do menino. Versículo 10. Disse Jesus: mandem o povo sentar. Havia muita grama naquele lugar e todos sentaram. Era cerca de 5.000 homens, viagem na maionese, 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Pegou? Ou seja, muita gente. Versículo 11 para finalizar. Então Jesus pegou os pães e o peixe, deu graças e repartiu os pães entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Top? Vamos orar para Deus falar comigo, para Deus falar com você, para Deus falar conosco, velho. Vamos orar? Papai, nós estamos aqui diante da Tua santa e doce presença, Senhor. Nós sabemos que essa aula não é mais somente uma simples aula que nós estamos aqui para falar. Senhor, nós queremos de fato que o Senhor fale conosco, papai. Nós queremos de fato sermos tocados pelo poder da Tua palavra, Pai. Fala conosco, Jesus. Nós precisamos e necessitamos de aprender, de crescer com o que o Senhor quer falar com a gente hoje. É por isso que nós oramos não no nosso nome, mas nós oramos no nome daquele que vive e que reina pelos séculos dos séculos, Jesus Cristo. Amém. Galera, é o seguinte, esse texto é muito top e às vezes eu fico me perguntando, tipo assim, cara, de que forma aconteceu isso? Será que foi estilo um buffet? Será que foi estilo um self-service? Porque, cara, é muita gente, velho. Muita gente, a Bíblia fala que foi cerca de 5.000 homens, ok? Fora mulheres e crianças, cara, é muita gente, velho, é muita gente. Mas o que rola? Jesus está com os discípulos estão lá, aí os discípulos começam a apavorar, depois Jesus fala: cara, como é que a gente vai alimentar esse povo? Cara, é muita gente. Então o Felipe fala assim: mas, tipo assim, Jesus, não dá, velho, é muita gente, cara. Nem que a gente tivesse moeda com força, nem que a gente tivesse dinheiro com força, daria para alimentar essa galera. Aí, cara, um cara fala assim: Jesus, é o seguinte, tem um molequinho aqui, tem um menininho aqui, viagem nesse menininho, velho. Tem um menininho aqui que tá com 5 pães e 2 peixinhos aqui, talvez dê pra gente fazer um esquema aí e tal, beleza? Poxa vida, cara, loucura, mano, doideira. Jesus, milagrosamente, pega esses 5 pães, esses 2 peixinhos e transforma em comida para todo mundo. Cara, top da galáxia, velho. Transforma 5 pães e 2 peixinhos para todo mundo e viaja. Sobra ainda, mano, sobra. Doideira, cara. Só Jesus pode fazer isso. Ok, é isso que rola no texto. Agora viaja comigo, cara, que legal. A maior de todas as influências, velho. Nós vivemos um tempo hoje. Eu vou colocar aqui 2 imagens. A primeira imagem são dos maiores influenciadores na vida dos jovens e dos adolescentes hoje.
E o interessante, que dentre estes maiores influenciadores, cara, a imagem diz de uma pesquisa recente, das 10 personalidades mais influentes do Brasil, 5 são youtubers. 5 são youtubers. Cara, primeiro, o Whindersson Nunes. Viaja. Segunda youtuber, Flávia Kalina. Terceiro, Júlio Cossielo. Quarto, Felipe Castanhari. Quinto, Kéfera. Véi, essa galera é que tem influenciado a nossa geração. Essa galera é quem tem feito a diferença na nossa geração. Ou seja, nós somos uma geração que estamos sendo influenciados por youtubers, por atores, por essa galera aí que tem feito a diferença. Agora viaja comigo aqui de novo. Todos nós, sem exceção, temos pessoas que fazem diferença na nossa vida. Todos nós temos pessoas que têm impacto sobre nós. Isso é fato. Esse efeito é doideira. Esse efeito é incrível. Agora viaja comigo. A nossa geração é uma geração impactada por essa galera, por uma geração de youtubers que falam tanto de abobrinha, que falam tanto de besteira e que tem influência sobre a sua vida. Você pegou? Pegou a visão? Cara, por que é importante a gente saber disso? Porque nós somos a geração que é influenciada por pessoas sem um pingo de temor a Deus. E o pior disso tudo é que essas pessoas têm marcado vocês. Essas pessoas têm tido influências pesadas sobre a vida de vocês. Cara, essa é a geração que tem influenciado a nossa geração. Estas pessoas causam mais efeitos do que você imagina. Cara, talvez você seja aquela pessoa que fala assim, Lucas, sinceramente, eu não tenho ninguém que tem influência sobre mim. Não, ninguém me influencia. Cara, talvez você seja a pessoa que fala assim, não tem ninguém que me influencia. Não, cara, tem sim, velho. Tem sim. Se nenhum desses youtubers, desses atores te influencia, o seu pai te influencia. A sua mãe te influencia. Graças a Deus, né? Agora, cara, tem adolescentes e jovens que são influenciados por pessoas extremamente anticristãs, são pessoas sem um pingo de amor a Jesus, são pessoas que não têm nenhum pingo de temor pelo que a Bíblia diz. São impactos negativos. E o pior de tudo, que você e eu, nós estamos de cara nessa galera. Cara, por exemplo, quantos vídeos de YouTube que você assiste? A cada 10, 5, eu tenho certeza que não tem nada a ver com algo que te acrescente espiritualmente. Tô certo? Tô certo, doutor? Fala a verdade. Isso mostra algo. Alguém, ou algumas pessoas, ou alguma coisa, tem tido influências pesadas, impacto pesado sobre a sua vida. É interessante a gente perceber, cara, Jesus está na Galileia, Jesus está com uma galera cabulosa de gente, ok? E do nada, Jesus pergunta para os caras, e aí, velho, essa galera está com fome, o que nós vamos fazer para essa galera comer agora? De repente, surge um menino, pegou? De repente, surge um cara, um moleque, um adolescente, do nada com 5 pães e 2 peixinhos e faz toda a diferença. Mas você sabe o que acontece? Eu fico imaginando o que Felipe estava falando. Felipe falou assim, você está brincando comigo. Jesus, você está de brincadeira comigo. Como é que eu vou pegar 5 pães e 2 peixinhos e alimentar essa galera toda, velho? Mas aquele menino é nada mais, nada menos do que a superestrela da história. Aquele menino, que João não faz questão de dar o nome, fica marcado na história bíblica de um dos maiores milagres que aconteceu na história.
Por quê? Porque com 5 pães e 2 peixes, este menino é responsável pelo maior ou um dos maiores milagres feitos por Jesus. Por ter alimentado mais de 5.000 pessoas. Cara, isso é cabuloso. E você não sabe da maior. Aquela comida, aqueles 5 pães e 2 peixes, era o almoço, a janta, o café, era o alimento que aquele menino tinha, cara. A verdade é que não foi a quantidade que o menino tinha. A verdade não foi o que de fato o menino tinha. O que fez toda a diferença foi a disposição em usar o que ele tinha em prol de abençoar outras vidas, em prol de impactar outras vidas. E quando a gente fala sobre efeito, a gente percebe, por exemplo, uma das youtubers que tem feito toda a diferença, que tem impactado a nossa geração, é essa mulher. Vai aparecer a imagem para vocês de uma mulher muito bonita na imagem, chamada Kéfera. Você conhece Kéfera? Conhece? Você conhece Kéfera? Provavelmente deve ter assistido muitos vídeos dela. Provavelmente deve ter assistido mais vídeos dela do que vídeos de pregações, né? Não sei, vai que sim. Essa mulher que vai aparecer para você é Kéfera. Já deve ter ouvido falar dela. Recentemente, em uma das pesquisas que eu mostrei para vocês acima nas imagens, diz que Kéfera é uma das maiores influências que a nossa geração tem. E recentemente, sabe o que essa mulher falou? Eu ia trazer o vídeo para colocar para vocês, mas eu tive vergonha de colocar o vídeo, porque o vídeo é um absurdo, o vídeo é ridículo, cara. Ela brinca descaradamente com Deus. Ela conta piadas absurdas com Deus. Ela faz chacota com Deus. E é essa mulher que tem sido influência. É essa mulher que tem causado efeito sobre a nossa geração. Você está entendendo o absurdo que é isso? Você está entendendo quem é que de fato tem causado influência sobre vocês? É importante vocês pararem agora e falar, meu Deus, o que eu estou fazendo? Quem que tem causado impacto, efeito sobre a minha vida? Essa mulher. Eu não vou nem pedir para você assistir o vídeo, porque é muito pesado o vídeo. Mas essa mulher é responsável por tirar e fazer chacotas do nosso Deus. Coisas absurdas. No versículo 8 e versículo 9, a grande influência. O cara, ou o menino que é responsável por ser o protagonista da história com Jesus, era alguém que ninguém dava nada. Alguns de vocês podem dizer assim, mas eu não tenho impacto, eu não influencio a vida de ninguém. Ou seja, Lucas, não, Lucas, o meu efeito é zero. Cara, não importa o que você e eu pensamos. É provável que a gente tenha efeito, influência na vida das pessoas e a gente não faça a mínima ideia que isso está acontecendo. Talvez você seja aquela pessoa que fala assim, Lucas, eu não tenho feito sobre a vida de ninguém, eu sou o cara, nada a ver, Luquinha, você tá doido. Cara, você causa efeito. Menina, você causa efeito, ainda que você ache que não, cara. E isso é fato. A prova disso é o menino que estava com Jesus e os discípulos, ninguém dava nada, ninguém nem sabia que estava lá, do nada. Esse menino é o protagonista da história por ser responsável pelo maior dos maiores, um dos maiores milagres feitos por Jesus. Era a pessoa mais improvável, mas é a pessoa que exerce a grande influência, é aquele menino que deu tudo de si. A pergunta que nós devemos ter em mente, você tem dado o seu melhor? Qual efeito você tem causado na vida das pessoas? Você tem sido um instrumento de boa influência? Você tem causado impacto na vida das pessoas? As pessoas, ao olharem para você, elas entendem e elas enxergam o quê? Você, por exemplo, é conhecido na escola de que forma? De que forma as pessoas, ao olharem para você, elas vão enxergar?
elas vão entender, elas vão perceber você como uma boa influência ou elas vão perceber você como uma má influência. Cara, não tem jeito, não se negocia. Ou você é o influenciador do reino de Deus, ou você é o influenciador do poder do evangelho, ou você é o mau influenciador. Não tem meio termo. Ou você influencia para o reino de Deus, ou você é como uma Kéfera da vida que influencia para nada. Para nada. Você adolescente, você, viaje comigo, causa mais efeito do que você imagina. Qual efeito você tem causado? Eu quero que você se faça essa pergunta. Eu quero que você pare o que você estiver fazendo agora e que você reflita nisso. Qual o efeito você tem tido sobre a vida das pessoas? Segunda coisa, se você ainda não influencia, comece hoje. Versículo 16, perceba comigo o versículo 6. Fez essa pergunta apenas para colocar Felipe à prova, pois Jesus já tinha em mente o que ia fazer. Cara, olha que doideira, velho. Felipe, ele tinha um coração em quê? Ele tinha um coração na onde? Por que é preciso Jesus ter colocado Felipe à prova, cara? Foi preciso Jesus ter colocado Felipe à prova. Porque Jesus queria saber de fato onde estava o coração de Felipe. Jesus esperava de Felipe uma atitude. Jesus esperava de Felipe uma ação. Foi preciso. Se você ainda não influencia, se você ainda não tem impacto sobre a vida dos outros, se você ainda não tem impacto na sua escola, comece hoje. Comece a partir dessa aula. Tudo bem que não vai ser de forma pessoal, mas através das aulas, através das suas redes sociais, você pode fazer isso. Deixa eu contar a história para vocês. Não sejam influenciados por esses caras, por essas pessoas de má influência. Deixa eu contar para vocês a história de um adolescente, de um jovem que foi responsável por um grande marco no meio cristão. Eu até contei numa live. Gente, tem a história de um cara, de um professor. Ele conta que ele fez uma excursão para um local da Inglaterra que ficou marcado na história. Por quê? Por ser o meio e por ser responsável por conter a história de nada mais, de nada menos do que John Wesley. Se você não sabe quem é, não vai dar tempo de eu falar sobre quem é, mas pesquisa a vida desse cara. Esse professor conta que eles foram visitar essa casa, que foi onde John Wesley morava, e que ele estava com os alunos que de repente eles chegaram no quarto, que o quarto tinha um tapete, e que neste tapete tinha a marca, o tapete estava amassado, que era justamente a marca dos joelhos de John Wesley, onde John Wesley ficava muito tempo orando, e aquilo marcou a geração de John Wesley. John Wesley era um jovem que marcou a sua geração. Mas tudo bem, resumindo a história, finalizou a excursão, todo mundo voltou para o ônibus, o professor voltou para o ônibus, e naquele momento, enquanto ele fazia a chamada, ele deu falta de um aluno. Ele deu falta de um aluno, então ele desceu do ônibus, voltou para casa de novo, e entrou na casa, e procurou, e ficou assustado, meu Deus, quem está faltando, quem está faltando, e papapá. Aí, de repente, eles chegam no quartinho que tinha o tapete de John Wesley. E quando eles olham para o tapete, tinha um adolescente ajoelhado em cima do tapete, dizendo essa frase: faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Esse adolescente orava incessantemente com lágrimas nos olhos, dizendo: faz de novo, Senhor. Então o professor vem, coloca as mãos sobre o ombro do adolescente e diz: vamos, Billy Graham, está na hora. Se você não sabe quem é Billy Graham, estude a vida de Billy Graham. Você vai saber que ele foi o cara que marcou a sua geração como um dos maiores evangelistas da história. O mais improvável foi o maior influenciador. Se você se acha tímido demais, se você se acha fraco demais, se você se acha a pessoa mais improvável para impactar a vida de alguém, deixa eu te dar uma boa notícia. São estas
pessoas que o próprio Deus procura. São essas pessoas que o próprio Deus quer. Essas pessoas que causam impactos. Tem aquela famosa frase, que muitos não concordam, mas eu acho legal. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Cara, se você se acha o cara mais improvável, se você se acha a menina mais improvável para impactar, para ter efeito sobre a vida dos seus colegas, deixa eu te dar uma boa notícia. É essa pessoa que o próprio Deus quer, que causa impacto, que transforma vidas. Cara, o menino não subiu ao palco, ele não era famoso, ele não tinha uma posição de liderança, ele não era um cara com atlético top, ele não era o nerd, ele não era o mais interessante que estava ali, mas ele foi justamente o cara que é responsável pelo próprio Jesus de causar o efeito de um dos maiores milagres do próprio Deus. Não perca tempo, levante-se hoje e seja instrumento do próprio Deus para causar impacto na vida dos seus colegas. Cara, afinal de contas, o maior de todos os impactos, afinal de contas, a maior de todas as influências se deu na cruz do Calvário, quando o próprio Deus, na vida de Jesus, foi ali pendurado, exposto à vergonha, exposto à nudez. Ele foi furado e maltratado, ele foi abandonado pelo Pai, mas ele gritou: está consumado. O Jesus Cristo na cruz foi o maior efeito da história, foi o maior impacto que a história conheceu. Afinal de contas, ele consumou a maior de todas as histórias, a história de que nós tivemos vida quando não merecíamos. Seja impacto, cause impacto na vida de alguém. Faça isso hoje. Não deixe de fazer. A missão é: cause impacto hoje. Para o que você estiver fazendo, influenciar a vida de alguém. Valeu? Tamo junto, galera. Deus abençoe. Espero que Deus tenha falado muito com você e eu quero orar para a gente finalizar. Senhor, obrigado por esta aula. Obrigado por falar aos nossos corações. Fala o coração dessa galera. E que eles possam entender a missão hoje de causar efeitos, impacto na vida de seus colegas, de seus amigos. Oramos, papai, no nome de Jesus. Amém. Tamo junto, galera. Valeu.